pode ler um conto de fadas num jornal, porque, né? E, por exemplo, se você lê sem falar, né? Se você lê, faz uma leitura silenciosa de um texto, para muitas crianças com hipóteses primitivas, isso não é leitura, porque se você não falar em voz alta o que você está lendo, não está lendo, só está olhando. O maior impacto, realmente, foi exatamente a sequência de ideias que a Emília, como Piaget, chama de hipóteses e que, como ela disse, deixa os cientistas muito nervosos, porque dar a mesma importância e, portanto, chamar de hipótese a uma assimilação deformante de uma criança e a uma teoria de um cientista choca, né? Mas, de qualquer maneira, nós chamamos de hipóteses porque é como hipóteses que elas funcionam. Papai Noel, Papai Noel. Depois dos fundamentos estabelecidos pela pesquisa inicial, é que se começou a pensar quais seriam as intervenções didáticas mais adequadas a essa nova compreensão do processo de aprendizagem da leitura e da escrita. A partir dessa circulação das ideias e das informações e dessas experimentações, foi se constituindo uma metodologia de ensino. Não é um método no sentido que as cartilhas usam, que é alguma coisa que existe em si e o professor aplica cegamente, mas é uma metodologia porque tem um conjunto de princípios e tem um conjunto de práticas experimentadas e testadas e aprovadas. E tem uma lógica interna, a metodologia de alfabetização, que derivou, pelo menos até este momento, do núcleo de ideias que está expresso na pesquisa da psicogênese. A partir do conhecimento da evolução das hipóteses infantis, o primeiro movimento do ponto de vista pedagógico foi deixar as crianças escreverem à vontade, segundo suas hipóteses. E o professor tendia a ficar olhando. E como a Emília diz, ninguém vai pagar um professor para ficar assistindo o espetáculo da psicogênese, né? De forma que por aí não se chegava a lugar nenhum. E o segundo movimento foi interferir nas hipóteses das crianças, quer dizer, criar situações para empurrar as crianças de uma hipótese para outra. Que tinha lógica em relação ao que se sabia antes, né? Que se imaginava que o conhecimento podia ser dividido em pedacinhos e sendo oferecido em pedacinhos, e se tentou encaixar a evolução das hipóteses sobre a escrita nesse conjunto de bifinhos de conhecimento que se oferece à criança, e que também não funcionou nem funciona por aí. A nossa hipótese era de que se aprende quando se tenta fazer alguma coisa que a gente ainda não é capaz de fazer sozinho, né? Então, a gente propõe que o aluno faça alguma coisa que ele, por si mesmo, não se proporia, consideraria muito difícil. E você, então, vai criando uma situação de sustentação para ele, para que ele possa ir avançando, usando o que ele sabe, para aprender o que ele não sabe. Essa é a chave
né, dessa didática, dessa metodologia. Quer dizer, você trabalha criando situações desafiadoras para aquilo que o menino sabe, que a criança sabe, mas eu tenho usado uma expressão que é assim, difícil o suficiente para ele não saber imediatamente, mas fácil o suficiente para que, fazendo um esforço em colaboração com o colega, ele consiga fazer mais do que aquilo que ele fazia sozinho. Te dar. Olha, o galo e a raposa o galo estava no galho quando a raposa chegou mais perto que eu quero te dar sabia? Invertido. Errado. Agora você tá certo. Abraço. As outras questões envolvidas nessa mudança da prática pedagógica de alfabetização tem a ver com a reconceitualização do próprio objeto de ensino. Então, o que se pensava antes da psicogênese é que o objeto de ensino na alfabetização eram as correspondências grafofônicas, que se ensinasse para o menino que o som das letras, o desenho das letras e como juntá-las em sílabas os meninos seriam capazes de ler. Como a gente sabe, meninos muitas vezes sabem tudo isso e não são capazes de ler, porque a questão é de outra natureza, não é de memória. E então quais são esses novos conteúdos que permitem que a gente pense que houve uma transformação, uma reconceitualização do conteúdo da alfabetização? Em primeiro lugar, não se trata mais só de correspondências grafofônicas, entra aí também como objeto a linguagem que se usa para escrever. As crianças, há um investimento da professora em oferecer referências de linguagem escrita para as crianças, por isso se lê todos os dias histórias para as crianças, para que elas vão se apropriando daquela forma linguística. E há situações como, por exemplo, pedir que crianças que ainda não sabem escrever convencionalmente ditem, por exemplo, para a professora um conto que eles conhecem, procurando manter a linguagem que se usa nos livros. Gato e o diabo. Isso. E o começo? Meu caro Steve. Meu caro Steve. Estou te mandando um gatinho recheado de bombom. Eu só quero que a primeira pessoa que atravessar essa ponte venha ser minha. Tá. Não, venha ser do outro. Então eu vou escrever aqui. Eu só quero que a primeira pessoa. Um outro aspecto importante dessa mudança didática é o que nós chamamos uma transformação do contrato didático. Quer dizer, as relações dentro da escola, elas têm normas implícitas que ninguém diz, ninguém combina, mas estão ali.
e os participantes da escola aprendem rapidamente. Então, por exemplo, o erro não é bem aceito na escola. Quem corrige o erro é o professor, né? Quer dizer, o papel do professor é corrigir o erro. E nessa reconceitualização do objeto da alfabetização, esses papéis foram bastante alterados. Então, você tem... as atividades são montadas de tal forma que as crianças possam discordar, discutir, complementar informações, buscar outras fontes de informação que não seja o professor, ou mesmo buscar informação com o professor, mas enfim, há toda uma diferença no modo de funcionamento que a gente tem chamado de mudança do contrato didático. No contrato didático mais convencional, quem não escreve convencionalmente não escreve. No contrato didático proposto por essa nova metodologia, se aprende a escrever escrevendo e se aprende a ler lendo, lendo e escrevendo. Bom dia, Teobardo. Como é que foi a noite? Dormiu bem, foi? Nha, nha, nha. O que você prefere de café da manhã? Alfafa ou aveia? Ter espaço para o erro, que muita gente confunde com a ideia de que se você alfabetiza tendo como referência a psicogênese, então não pode corrigir nada, o que é uma enorme bobagem, porque se corrige quando a correção faz sentido para a criança. Nesse momento é obrigatória a correção. Cabeça de papel. Qual é o problema? Aqui. Cabeça de papel. Você acha que ele não pode ser papel porque terminou com L? Não é. Tem que ser papel. Você concorda, André Lucas? Concordo. E para escrever papel, a segunda letra é R? Ou é A? A. As questões didáticas foram sendo enfrentadas e elaboradas, né, a partir de dois eixos básicos. Um que tem a ver com a aquisição do sistema de escrita e que é formada por um conjunto de atividades, um conjunto bastante grande de atividades, em que as crianças têm que tomar decisões sobre quais letras e quantas letras eles vão usar, ou têm que tomar decisões de o que é que está escrito em alguma coisa que eu sei o que é, mas que eu não sei o que está escrito em cada parte. Então, são situações que mobilizam as questões da aprendizagem do sistema e que trazem embutido nisso a aprendizagem das correspondências grafofônicas. Porque muita gente imagina que, como a gente não considera só a alfabetização só como a aprendizagem das correspondências grafofônicas, que a gente considera que isso não precisa ensinar. Não é verdade. Nós ensinamos sim, mas esse não é o núcleo do projeto didático que a gente tem. E o outro eixo que é importantíssimo e que é uma aprendizagem através do uso da variedade de gêneros que se usa fora da escola.
que os dois bateram e o próximo bateu com o bico. Ele bateu a roda na traseira do Senna e tem hora que a Ayrton Senna caiu fora e o Piquet... Não criar textos cuja única função é ensinar a ler. Trabalhar com os textos tal como eles existem no mundo. O que nós aprendemos com os historiadores da leitura está relacionado ao que se convencionou chamar os povos do livro. São as religiões que são profundamente apoiadas num texto sagrado. São exatamente as comunidades que se alfabetizaram antes da Escola Universal. São as comunidades judaicas, as árabes e as protestantes, porque era a Bíblia, né, o Velho Testamento, era o Alcorão e o Novo Testamento dos protestantes. Fazia parte da atividade religiosa o estudo desses textos. Essa atividade que não tinha nenhuma pretensão de ensinar outra coisa que não fosse a palavra de Deus, acabou alfabetizando essas populações. Por quê? Que era uma prática de saber de cor um texto e tentar localizar as partes deste texto para poder acompanhar a leitura de alguém que sabe ler. Esta simples atividade alfabetizou populações inteiras. E essa atividade a gente então trouxe para dentro da sala de aula para ser realizada com textos que são do repertório tradicional infantil. Achar direito, vai preso pro quartel. Onde era mesmo? Estava escrito cartel, Thomas? Aqui. E soldado, você lembra onde estava escrito soldado? Mostra aí. Aqui. Será que está escrito papel? Papel. Tá. Lê para ver se aí mesmo está escrito papel. Vai lendo. Marcha, soldado. Cabeça de papel. É aqui. E cabeça? Está escrito em algum lugar? Aqui. Nossa, muito bem. Tá Também ele vai lá falando devagarinho. Ué, claro, Ricardo tem razão. Quando se sabe um texto de cor, é possível ajustar o falado ao escrito. E é por isso que se pode aprender tanto. E agora deixa o Ricardo um pouco falar devagarinho. O que você está procurando, Ricardo? Cabeça de papel. Achou? E aí está escrito cabeça, né? E papel. E essas duas letrinhas aí no meio? O que será que está escrito? Cabeça. É de. E isso fez com que a gente pudesse trazer o mundo escrito para dentro da sala de aula e trabalhar nas duas linhas ao mesmo tempo. Quer dizer, ensinando a linguagem que se usa para escrever, oferecendo essa linguagem e criando situações onde as crianças podem produzir essa linguagem, mesmo que elas não saibam ler. E o outro eixo de trabalho que a gente chama de notacional, que tem a ver com as ideias que as crianças têm sobre como se escreve e como elas vão avançando até a aquisição da escrita alfabética. Uma das coisas que se descobriu com as investigações da psicogênese foi a importância
que o nome próprio tem no processo de alfabetização. Ele tem um papel privilegiado como fonte de informação e também um vínculo muito forte entre uma coisa escrita e a pessoa. Quer dizer, para uma pessoa, o seu nome escrito é muito mais do que um conjunto qualquer de letras. Ele tem uma carga afetiva e cognitiva muito forte. Tanto o nome dele quanto o nome das pessoas de quem ele gosta, dos pais, dos irmãos, dos colegas, e que esse conjunto de palavras tinha um potencial alfabetizador muito alto. Aninha! Aninha? Por que vocês acham que é da Aninha? Porque acaba com N. Hã? Porque acaba com N ou com A? Essa é a letra A, certo? A Ana é o único nome que acaba com a letra A? Quais outros? Mariana, Marisa, Maria. Deixa eu ver. Que dica que eu posso... É Mariana. Não, pera um pouquinho. Olha, o que a gente pode fazer para descobrir se é Ana, se é Mariana, se é Marisa? Eu também. Mas o que a gente precisa? Ver a primeira letra? Tem um outro jeito da gente saber se é Mariana ou Marisa? A gente já sabe. Tem que ver as outras letras? Então vamos ver.